Êxodo, capítulo 29, versículo 1 ao capítulo 30, versículo 10. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servir como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-se o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-o com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lobo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor, é aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o, coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o altar da presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo.
Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para expiação, para sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém jamais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele. Unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia ofereça 2 carneiros de 1 ano, um pela manhã, outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça-o quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em formas de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revistas com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar da expiação, que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereça sobre o altar incenso algum que não seja consagrado, e não usem para holocaustos ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 46. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quantos vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Diga-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição para a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram:
um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco e curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando Jesus voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Salmos, capítulo 31, versículos 19 ao 24. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei: estou separado de tua presença. Mas ele ouviu minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Provérbios, capítulo 8, versículos 14 ao 26. O bom senso e o sucesso me pertencem, o discernimento e o poder são meus. Graças a mim os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam e os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro.
Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer outra coisa, fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra.